em plena pandemia, ameaça retirar nossos direitos conquistados ao longo dos anos para o sustento das nossas famílias. É importante a população entender a essencialidade do serviço dos Correios, por isso o respeito que a gente quer ter. Nilson, para que as pessoas entendam melhor esse movimento, quais que são aqueles principais pontos que levam vocês, funcionários e setistas, a fazer esse movimento de paralisação? O que aconteceu? Porque o ano passado a gente fez um acordo, aliás, não foi nem um acordo, a empresa levou para dissídio em 2019 e no dissídio coletivo foi definido uma sentença normativa que valeria por 2 anos, dada pelo Maurício Godinho, ministro do TST. O que acontece é que a empresa entrou com um pedido de liminar junto ao STF e essa liminar foi votada dia 21, aliás. Dia 21 foi o último dia do julgamento, onde foi votada a decisão dessa liminar. O que aconteceu com essa liminar? Essa liminar nos limitou o acordo apenas a 1 ano, com a vigência da sentença normativa em 31 de julho. De 31 de julho para cá, nós ficamos sem acordo coletivo de trabalho. A empresa se nega a negociar com os trabalhadores e o acordo que a gente tinha, que valeria até 2021, foi quebrado. Nesse acordo, a gente existia 79 cláusulas. A empresa simplesmente retirou 70 cláusulas desse acordo coletivo e limitou-se às outras 9 a modificar toda a redação do texto. Então, hoje, os trabalhadores dos Correios encontram-se sem acordo coletivo. Esse é um dos motivos da nossa greve. Sem contar que a gente nem está pedindo reajuste salarial, e sim pela manutenção do acordo coletivo. Quando vocês falam em acordo coletivo, para que as pessoas entendam, a gente está falando de direitos de trabalho. Que direitos são esses? Que cláusulas? O que essas cláusulas asseguravam para vocês que trabalham? Olha, são 79 cláusulas. As mais importantes, digamos, para nós, por exemplo, a gente tem o pagamento no último dia útil do mês. A gente tem o fornecimento do Vale Transporte, o Vale Transporte e o Vale Refeição, que são, na época, no nosso acordo, estava estipulado em 26 vales refeição. A empresa já reduziu isso, baseando na CLT. Outra cláusula que a gente tem no acordo coletivo é a assistência à mulher. O que é isso, assistência à mulher? Uma cláusula que garante o benefício do auxílio especial, auxílio para crianças dependentes. Então, assim, tem várias cláusulas importantes. Como eu falei, citei aqui a questão do pagamento do salário, o fornecimento do vale-refeição, a questão do auxílio creche, auxílio babá. São todas essas cláusulas que estão sendo eliminadas do nosso acordo coletivo. E são muito importantes para nós, principalmente na questão que garante o nosso emprego. Uma outra situação importante agora a se destacar. A divulgação do movimento que vocês fazem teve uma repercussão muito negativa. Muitas pessoas fazem críticas muito ácidas, muito pesadas contra vocês que são agentes dos Correios. O que você tem a dizer para a sociedade? Então, é importante a população entender que nós não estamos fazendo greve contra a população. Pelo contrário, a gente está fazendo uma greve justamente para defender o nosso emprego. O que é o nosso emprego? É defender uma empresa pública para prestar um serviço com qualidade. O que a gente tem exigido da empresa é justamente isso, melhores condições de trabalho para prestar o melhor serviço para a população. Que hoje a empresa não nos dá condições de trabalho. A gente tem, devido à pandemia, tem mais ou menos 16 mil trabalhadores em trabalho remoto. Ou seja, os que ficaram estão fazendo o trabalho dessas pessoas. Então a gente tem trabalhado muito, a gente tem trabalhado bastante, mas a falta de pessoal dentro dos Correios é enorme, porque desde 2011 não existe concurso público mais para a empresa. A gente tem trabalhado mais que dobrado. Então é importante que a população entenda isso, porque nós estamos querendo exercer um serviço de qualidade para a população. E a população tem que entender isso, que o Correio é um serviço essencial. Por isso, a empresa tem que nos dar valor. E o que ela não está fazendo, por exemplo, retirar todo o nosso acordo coletivo, isso aí foi uma coisa muito ruim, tanto é que os trabalhadores todos entenderam o recado e estão na greve. Tá, por fim, a questão da privatização. Muitas pessoas estão dizendo, privatiza já. Para quem grita nesse momento, privatiza já, o que você diz? É importante que o pessoal saiba disso. A maioria desse pessoal que fala privatizar não sabe nem o que é privatização. A gente tem vários exemplos de privatização, o que ocorreu com os trabalhadores e principalmente com a população. Recentemente a gente viu o acidente lá na Vale. O que aconteceu? A população pagou caro por uma privatização. O descaso, a insegurança que a empresa prega. Então, nos Correios não vai ser diferente. Uma privatização, no mínimo, é uma precarização total do serviço, porque o pessoal nas cidades interiores não vai ter um serviço de Correios. Hoje, pelo lado social que a empresa tem, é importante o pessoal entender que os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros. Isso aí é uma coisa que não vai ter com outras empresas.
se privatizar, com certeza na cidade de menor porte não vai haver um serviço postal para os trabalhadores, para as pessoas daquela região. Então é importante o pessoal ver que a privatização só sucateia o serviço e não vai ter serviço em pequenas cidades. A maioria das pessoas pensa o seguinte: correio, entrega de correspondência. O correio é só entrega de correspondência? Não. Importante frisar justamente isso. Uma coisa que é importante mostrar para a população, que é o seguinte: as aulas no ano letivo só começam no mesmo período justamente pelo serviço dos Correios, que a gente tem essa logística já integrada no país inteiro e o Correios consegue distribuir todos os livros no período curto e para que as aulas comecem sempre no mesmo prazo. Outra questão, o Correios agora, por exemplo, na pandemia, na cidade de Três Pontas, e no sul de Minas em si, o Correios foi o transportador de vários respiradores para os hospitais da região. Então o Correio tem esse lado também social, como eu volto a dizer, pela logística que já está instalada dos Correios, na questão de distribuição de vacinas, por exemplo, livros didáticos e outros serviços mais. Não existe nenhuma previsão de término da greve, ou qual que é a posição que vocês têm com relação a parar ou não o movimento? Então, nós trabalhadores dos Correios tiramos a deliberação dessa greve pela intransigência da empresa. Então, é importante dizer que diante da intransigência da empresa, o Sindicato de Minas Gerais chama todos os trabalhadores a estar mantendo firmes na greve devido à intransigência da empresa. Com o julgamento do dissídio coletivo, é importante a gente manter firme na greve e cada dia fortalecê-la mais. Porque para mostrar para a empresa que nós não estamos dispostos a perder o nosso acordo coletivo e a retirada de direitos. Por isso o sindicato conclama todos a greve. Greve em geral!